Marcos 5, versículo 25. A partir de hoje nós vamos pregar, e todo mundo que pregar aqui vai pregar sobre os milagres de Jesus até o mês de fevereiro. E a gente vai começar falando sobre esse grande milagre e as suas características. Diz assim a palavra do Senhor. Havia ali, Marcos 5, versículo 25, exatamente. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Ou quem tocou no meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero louvar o teu nome. Senhor, milagres tão tremendos, aqueles que o Senhor praticou aqui na terra, durante 3 anos, Senhor, que revolucionou a humanidade. E esse foi mais um dos milagres. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através dessa palavra lida, meditada. Que o Senhor venha trazer, Senhor, uma revelação daquilo que o Senhor tem para nós, para esses dias, para o que o Senhor tem para a tua igreja nesse tempo. Abrimos o nosso entendimento para ouvir a tua voz, que nossa mente, o nosso coração esteja cativo ao trono do Senhor nessa noite, porque nós não queremos, Senhor, ouvir outra voz que não seja do Senhor para nossas vidas, porque a tua palavra sempre é boa, perfeita e agradável. Muda-nos, Senhor, por dentro, para cada dia, Senhor, possamos ser pessoas melhores. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode sentar aí. Antes de começar a pregar, de falar, eu quero dizer que a nossa caminhada para melhorar a luz aí está andando, né? E agora a gente vai entrar no processo de construção ali fora, né? E a gente precisa muito da ajuda dos irmãos naquilo que você puder. Aqueles que ainda não fizeram uma oferta específica para isso, faça. Nós precisamos muito, porque está calor aqui dentro, e a gente só consegue botar o ar-condicionado se a gente tiver energia para conduzir o negócio. Senão a gente vai tacar fogo aí, porque você não sabe, mas a gente já tacou fogo num relógio aí, pegou fogo mesmo. Teve que pegar o extintor e ir lá e apagar o negócio, porque é muita corrente que passa. A gente tem 2 ar-condicionados muito potentes, a gente precisa botar mais 2 no mínimo aqui para ficar um clima agradável. Então a gente está nesse processo, e eu peço a ajuda dos irmãos, não só em oração, mas também no compromisso da fidelidade. Amém, irmãos? Dito isso, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nós precisamos entender esse contexto social, o contexto social que cercava essa mulher. Não era um contexto comum, não era uma cura simples,
não era uma cura que as pessoas poderiam se expressar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, igual o cego. Jesus, ele também, essa mulher, ela tinha tanta vergonha, porque uma mulher, quando ela estava nesses dias menstruais, ela não podia tocar no seu marido, ela não podia tocar nas pessoas de casa, ela tinha que ficar reservada num canto, e isso perdurava na vida dessa mulher durante 2 anos. Era 2 anos, irmãos? Era quantos anos? Vocês estão aí. A Cíntia está aí, gente. Cíntia, tudo bem? Muito bom ter você de volta, filha. Está queimada em praia? Estou brincando, já falei com ela no WhatsApp. Ela era considerada nesse tempo, irmãos, uma pessoa impura, sem direitos de viver a sua particularidade de vida. E não eram 2 dias, não eram 2 anos, eram 12 anos que ela estava acometida por essa enfermidade. E há 12 anos, eu imagino, ela orava, ela pedia, ela gastava tudo que ela tinha, que os médicos daquele tempo poderiam ajudá-la. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, todo o recurso financeiro que ela tinha, e ela já estava desesperançosa. Eu fico imaginando o tempo que essa mulher foi suprimida ou impedida de ter uma vida social normal. A Bíblia não vai dizer quantos anos tinha essa mulher, mas eu imagino que ela já estava na sua vida produtiva, de trabalho, de família, talvez de filhos, talvez esposo. E ela foi impossibilitada por diante de uma adversidade, de viver na vida comunitária dela, na social, na família. Ela, se tivesse marido, ela não poderia nem dormir do lado do seu marido. Quem é casado aqui? Não é bom dormir do lado do marido, mesmo ele roncando? Verdade ou não? Feliz é a Cristina que casou comigo, porque eu não ronco. É verdade, viu? Então, ela estava tolhida de viver os momentos felizes em família. Era impossibilitada, inclusive, de ir na sua sinagoga ou na sua igreja. Ela é impossibilitada porque uma mulher nesses dias, ela não podia tocar no sacerdote. O sacerdote não podia tocar numa mulher impura. E nesses dias ela estava impura. Então ela tinha 12 anos que ela queria fazer e queria ter uma vida normal, mas não conseguia. Até que ela encontra a solução dos seus problemas. E ela encontra a solução dos seus problemas não por conhecer, mas por ouvir que ele ia passar por ali. Nós conhecemos Jesus de fato, amém ou não amém? Quem conhece Jesus de fato? Nós, às vezes, que conhecemos ele de fato, e ele mora dentro da gente de fato. Às vezes a gente tem dúvida que ele mora dentro da gente. Às vezes a gente tem dúvida se vai acontecer ou não vai acontecer. Às vezes a gente tem dúvidas se Deus vai me responder ou não vai me responder. E eu quero que você entenda, queridos, que o Senhor sempre vai te responder. Obrigado, meu filho. Não tem problema, você tem crédito. Porque parece, e eu escrevi isso para vocês essa semana, que isso me chamou muita atenção. Porque parece que Deus não responde às suas orações. Talvez a resposta não seja não, mas no tempo certo, toda oração feita a Deus terá uma resposta e resultado na hora certa. Essa mulher, para mim e para você, parece muito tempo, mas esse tempo que ela passou era porque ela não conhecia aquele que poderia resolver o problema dela. Jesus tinha aproximadamente 1 ano e meio de ministério, então ela só poderia conhecer Jesus, o Cristo, há 1 ano e meio. E Jesus passa nessa cidade. Muitas das vezes, para eu e
e você conquistar alguma coisa, nós vamos ter que vencer algumas barreiras, para que alguma coisa, ou melhor, para que os nossos projetos deem certos, para que a sua vida dê certo, você vai ter que ultrapassar algumas barreiras, e eu não tenho dúvida que você tem ultrapassado barreiras até aqui. Você, como dizia a minha vozinha, tem que engolir muito sapo. Eu não tenho dúvida que a gente às vezes tem que engolir alguns sapinhos, verdade ou não? Muitas das vezes nós não alcançamos os objetivos, porque nós temos dificuldade de enfrentar as barreiras, nós temos dificuldade de superar as barreiras, nós temos dificuldade de entender que todas as vezes que se levanta uma barreira, nós também teremos um milagre pronto para acontecer, quando nós enfrentarmos de verdade os agrilhões, as dificuldades e as barreiras que virão. Nessa noite eu quero, porque eu vou terminar 9h10, eu quero começar logo no primeiro ponto, senão eu vou ficar aqui falando, porque tem muita coisa para falar desse texto, mas nós precisamos ver alguns pontos e algumas barreiras que essa mulher precisou superar para alcançar a sua cura. Mas antes disso, eu queria que você pensasse aí, quais são as barreiras que te impedem de conquistar aquilo que você deseja? De repente as barreiras que você tem para você viver uma vida agradável, uma vida abençoada, de repente é no estado da sua mente. Sua mente paralisa. A mente, ela tem o poder de paralisar as pessoas. Nós começamos a imaginar coisas sem ela acontecer. Já viu quando você sonha e você fica com aquele sonho na cabeça, imaginando aquilo, pensa que aquilo vai acontecer com você e não vai acontecer, em nome de Jesus não vai acontecer, aquilo é um sonho. Você viu um filme, viu alguma coisa. Mas essa mulher especificamente, no primeiro ponto, a primeira barreira que ela tinha que superar era a barreira da sociedade. A doença a tornava impura, segundo a lei, e ela era marginalizada. A sociedade olhava para essa mulher, mesmo ela tendo casa, mesmo ela tendo a sua família, dizendo que ela não era uma mulher digna de estar no mesmo ambiente. Você imagina isso para uma mulher? Que sofrimento, que sofrimento. Ela tinha através da lei, mas Jesus veio para cumprir a lei através de uma palavra, do amor. Eu não tenho dúvida que a visão que a sociedade tinha dessa mulher não era a mesma visão que Jesus tinha dela. O nosso maior problema é que nós nos balizamos pelos que os outros acham da gente. Por isso que tem muita gente com depressão, muita gente para baixo, muita gente que não consegue avançar. Por quê? Porque você às vezes está se balizando por aquilo que as pessoas acham de você. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite: não se balize pelo que as pessoas acham de você, se balize por aquilo que Deus vê em você, se balize por aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Nós precisamos entender que quando Deus libera uma palavra para mim e para você, é porque Ele acredita que nós podemos chegar lá. O nosso maior problema é que nós temos dificuldade para morrer, irmãos. Crente tem dificuldade de morrer. Quando fala em morrer, começa a ficar arrepiado. Não passa dentro da porta do cemitério, pastor, que eu tenho medo da morte. Meu filho, você não entendeu nada. Porque para seguir a Cristo precisa morrer. Se você não morrer para as suas vontades, para o seu jeito, para as suas coisas, para aquilo que você quer, você não consegue agradar a Deus que tudo vê, e você não consegue cumprir aquilo que Ele tem para você. Essa mulher, ela entendeu que a sociedade não podia mais oprimi-la, mesmo que isso custasse a sua vida, mas ela ia até as consequências necessárias para alcançar o milagre dela.
Nós às vezes, irmãos, nós precisamos de um pouco mais de força de vontade para avançar. Nós precisamos de um pouco mais de estudo para alcançar alguma coisa, porque a gente quer que as coisas caiam, mas não vai cair só a chuva que cai, de vez em quando umas pedras também do céu. Aqui em São Gonçalo cai outras coisas também, inclusive aqui na igreja já caiu uma pedra grande que chegou no chão, bateu aqui, chegou a furar o chão. Graças a Deus não tinha ninguém aqui, mas a partir disso a gente começou a orar pelo telhado. Falei, Senhor, não deixa bater mais nada nesse telhado aí não. Nós às vezes queremos que as coisas caem sem esforço. Irmão, é difícil, mas vai dar certo. A maior dificuldade que a gente tem, ela é pequena para o Deus que está dentro de você. Ela é tão pequena que esse próprio Deus que está dentro de você, Ele diz: se você tiver uma fé do tamanho do caroço do abacate, você está bem. Não foi não? Foi de quê? Então, gente, não precisa ser tão grande a sua fé. O que você precisa é ter fé. Eu costumo dizer que eu tenho uma tia que eu nunca vi uma mulher mais crente, que tem mais fé do que ela. E eu falo isso para ela hoje, mas eu falo isso brincando, porque eu sei que a fé, ela é suficiente, ela não é nossa, vem de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fé Ele coloca dentro de você. Sabe por que antigamente você não tinha fé para alcançar? É porque você estava distante. Mas quando você começa a se aproximar, meu irmão, você vai tendo fé. Deus vai te dando de fé em fé. Quando você estava distante, você não conseguia acreditar que você ia parar de fumar, que você ia parar de beber, que você ia parar de jogar, que você ia parar de usar droga, que você ia parar de ser malandro. Mas quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a falar: não, essa roupa já não me cabe mais, não dá mais para dentro de mim, eu não consigo mais viver nesse ambiente, porque algo mudou dentro de mim. Oh, meu irmão, então eu quero que você entenda isso nessa noite. Nós não podemos nos importar com as barreiras sociais. Não existe barreira social. Todos nós somos nivelados em Cristo. Não podemos confundir isso. Em Cristo somos nivelados através do sangue dele. Nós precisamos entender isso. Muitas das vezes enfrentamos barreiras que elas são impostas por pessoas, pela sociedade, querendo que você não avance. Não vai dar certo, não compre isso aí não, que não vai dar certo. Não monta esse negócio não, meu Deus, não. Já vi todo mundo que comprou uma carrocinha de cachorro quente falir, mas você não vai falir não. Você vai prosperar. Amém ou não amém? Chegou um tempo da minha vida, irmãos, que eu pensei: Deus, não vai dar certo, nada está dando certo para mim. Mas não é que nada estava dando certo para mim, é que eu não prestava ainda. Eu precisei morrer para algumas coisas para começar a dar certo. Nós só vamos começar a dar certo quando a gente morrer para algumas coisas. E você vai passar 30 anos na igreja dizendo: Deus não me abençoou, porque você não morreu ainda, miserável. Morre para você ver se Deus não muda a tua vida. Para de fazer, eu não quero mais fazer. Não faça mais, porque Deus vai começar a te honrar. Aí o camarada fala assim: pastor, eu vou parar de fazer. Para hoje, mas faz amanhã. Não adianta nada. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Então o que você precisa é ser sincero com Ele. Sabe por quê? Porque, meu irmão, as barreiras, elas vão estar na nossa frente todos os dias. Verdade ou não? Todo mundo passa dificuldade aqui. Passa ou não passa? Quem já ficou sem luz em casa aqui? Muito prazer, eu estou sem luz em casa. Mas não foi falta de pagamento não. Fica bem claro isso. Trocaram meu relógio, quinta-feira eu viajei, cheguei no domingo, minha luz começou a oscilar e hoje parou de funcionar. Conversei com o porteiro, não sei, seu João, o que aconteceu? Aí eu fui, né? Eu sou engenheiro, tá, irmão? Não sou formado, mas conheço tudo. Desmontei o quadro, fiz tudo, dedução.
Não tinha. Aí o menino, eu liguei pro Guilherme aqui da igreja. O Guilherme falou: pastor, só tem o perímetro? Aí eu falei: não, tem o dedômetro. Tinha o dedômetro. Ele falou: pastor, eu acho que não tem neutro. Eu falei: eu já vi isso aí, não tem neutro. Desci, fui lá no relógio, abriu, relógio novinho, olhei o relógio, peguei o alicate, fui puxando fio por fio. Quando eu fui no neutro, soltinho o neutro, falei: miserável do neutro. Só que agora tem uma barra de acrílico que você não consegue quebrar para você parafusar, tem que chamar a Enel para fazer. Eu com energia, conta paga, tudo certo, mas estou sem energia. Mas isso não pode ser uma barreira de eu estar aqui hoje. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que vai ligar: pastor, minha mulher está sem luz em casa, eu não posso ir para a igreja. Ué, por que não pode? Deixa ela sem luz, ué. Ela veio de onde ela veio, não tinha luz não. Ela veio dentro da barriga da mãe dela, era escuro lá dentro. Fica tranquilo, não vai morrer não. Está entendendo? Ou você prioriza algumas coisas, ou isso te prioriza. Você acha que meu telefone está quanto? Já ligou para a Enel, já voltou? Eu falei: filha, eu já fiz tudo, até para o diretor da Enel eu já mandei mensagem. Está entendendo ou não? Então tem coisa que é amarrado, o bicho começa a trabalhar para levantar barreiras. Sabe por quê? Porque é assim, irmãos. E eu estou falando isso para você entender que eu sou normal, sou gente como você é, passa as mesmas lutas que você passa, cada uma no seu nível. Está entendendo ou não? Tem gente que está aqui chorando porque não tem R$200 para pagar um negócio. Eu estou brigando porque eu não tenho R$10.000 para pagar outra. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu não estou falando isso para desdenhar, eu estou falando que cada um tem no seu nível, e isso não pode tirar a tua paz. Isso não pode tirar da tua paz de achar que Deus não está com você. Essas barreiras não podem mais paralisar a igreja. Ah, eu vou sair de lá porque é isso. Não, irmão, vamos melhorar. Vamos melhorar. Deus trouxe você aqui para você nos ajudar a melhorar. Está entendendo ou não? Então nós precisamos entender que as dificuldades e as barreiras, no primeiro ponto, essas barreiras elas vão acontecer. Elas vão acontecer para tirar a tua paz, para te desanimar. Mas você não pode dar ouvido a isso. Segunda coisa, só rompe obstáculos quem tem determinação para ultrapassá-los. Põe isso na sua cabeça. Você não vai conseguir romper a sua vida de mediocridade se você não levantar a sua cabeça e dizer: eu não quero mais ficar assim, eu quero ser transformado. Irmãos, eu escutei um podcast com uma pessoa que ela viveu 8 anos na Cracolândia, em São Paulo. Tem a foto dele antes e depois. Ele falou que um dia ele estava dormindo na sarjeta, já não conseguia mais quase andar. Ele olhou para o céu e falou assim: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir. De manhã cedo passou os irmãos falando de Jesus, e ele chegou para esse irmão, para ele, e falou: rapaz, ele falou: eu quero sair daqui, você me tira daqui. Pastor, você quer mesmo? Quero, vou te levar então. O pastor levou ele, botou na casa dele, tratou dele, cuidou dele. E ele falou: olha, tudo isso foi bom para mim, mas o que mudou a minha vida foi a minha decisão. Minha decisão servir a Jesus com integridade. A minha decisão de morrer para a minha vontade. Pastor, o senhor acha que eu não tenho vontade de voltar para o crack? Claro que eu tenho, todo dia ela bate na minha porta, mas eu não volto, porque eu sei quem morreu por mim. Eu sei que a minha vontade está na cruz de Cristo. Eu sei que eu vou ser mais que vencedor. Hoje Deus me deu uma família, Deus me deu uma mulher, Deus me deu filhos, Deus restaurou a minha vida. Olha que preço que eu vou pagar, mas eu tive que decidir. O pecador só deixa de ser pecador quando ele decide não pecar mais. E o pecado começa a ser um acidente. A determinação, ela supera os obstáculos. Pode escrever isso aí.
essa mulher, ela decidiu se arriscar. Ela tinha tudo para dar errado. Era 12 anos sofrendo. Tinha gente que já estava querendo morrer. Elias ficou 5 dias na beira do rio, já queria morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Essa mulher estava 12 anos com problema, mas algo ela tinha dentro do coração dela. Talvez ela tinha um filho para cuidar, talvez ela tinha um marido para cuidar, e tinha 12 anos que eu não conseguia estar com o marido dela, com o filho dela. E ela falou assim: cara, eu preciso dar uma virada na minha vida. O obstáculo que ela precisava ultrapassar, para mim, era intransponível. Primeiro que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Então automaticamente a gente imagina, ela não vai conseguir. Você imagina que se ela compartilhasse isso com alguém, com uma amiga, aspas para amiga, talvez a amiga dissesse: amiga, esquenta a cabeça não, ele não vai nem te dar atenção, ele não vai nem te ouvir. Primeiro que você não consegue gritar, que você está tão fraquinha, né? Talvez uma amiga tinha dito para ela assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Lembra de quem falou isso? A mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas talvez essa mulher, ela pode ter sido afrontada várias vezes assim, dizendo: não tem mais jeito para você. Muitos de nós aqui nesse ambiente pode ter tido um decreto do inferno contra a nossa vida, dizendo: não tem jeito para você. Mas o leão da tribo de Judá está aqui nessa noite dizendo: eu sou o Deus que te faz superar os obstáculos, eu sou o Deus que te faz transpor as dificuldades, meu irmão. Porque quando nós estamos no meio do furacão, no meio do problema, nós não conseguimos enxergar a solução do problema. Nós precisamos entender que a montanha é muito grande. Continue subindo a montanha, porque o livramento está lá no topo. Quando você chega no topo, o livramento está diante de você, porque Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do livramento. Decidir se arriscar para ultrapassar obstáculos é bom, necessário e eficaz. Irmão, não tem coisa melhor na vida do ser humano, é quando você conquista alguma coisa. E não tem nada melhor depois de você conquistar, é você dar glória para aquele que te levou a conquistar. Eu me imagino, irmãos, antes de eu entrar na empresa que eu estou, quanto tempo de sofrimento, quanto tempo de estudo, quanto tempo de dificuldade. E quando você é aprovado, todo mundo acha: lá, entrou pela janela, mas ninguém viu o sofrimento. Às vezes as pessoas não vão valorizar o teu sofrimento, a sua dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa: vai chorando, mas vai semeando. Não pare de semear. Pastor, não tem muito, mas continue semeando, dizendo para Deus: Deus, aqui está a semente, Senhor, aqui está a semente da minha prosperidade, aqui está a semente da prosperidade da minha família, aqui está a semente da prosperidade da minha casa, aqui está a semente da prosperidade dos meus filhos, aqui está a prosperidade, Senhor, da minha velhice. Deus, Tu és o Deus que me prospera, então as dificuldades não vão me paralisar. Então fala para o irmão que está do seu lado: arrisque, decida, mude, pule se preciso for, grite se preciso for, peça socorro se preciso for, mas não continue da mesma forma. Outra coisa que pode nos paralisar: o medo às vezes da rejeição das pessoas, medo às vezes das consequências. Se eu não der certo, como é que vão falar de mim? A maior crise do profeta iniciante é quando Deus libera uma palavra e ele tem medo por não conhecer a voz, e ele omite aquilo que Deus fala. Porque ele chega em casa e ele diz assim:
Deus falou comigo, mas será que foi Deus mesmo? Aí eu lembro da história de Samuel. Enquanto Samuel não conhecia a voz de Deus, ele perguntava a alguém. Então, quando Deus falar alguma coisa com você e você não tiver certeza, procure o teu sacerdote. Não vá para casa com essa palavra, porque às vezes Deus está falando através de você. Às vezes uma palavra de conserto, às vezes uma palavra de direcionamento, e às vezes a gente acha que não é Deus. Deus está falando aqui hoje, irmão. Deus está liberando palavras aqui hoje. Deus está liberando destinos aqui hoje. Você não está percebendo, mas eu estou sentindo uma presença assim tão real de Deus. Deus está liberando princípios aqui para pessoas que não tinham princípios até hoje. Deus está liberando sobre a tua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu decreto, o decreto que tinha sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você vai decidir arriscar. Às vezes você foi rejeitado em outros lugares, mas Deus está dizendo para você: todo tempo de rejeição, Deus vai te dar dupla honra. Amém? Você tenha coragem de romper com essas barreiras, coragem de alcançar aquilo que Jesus tem para você. Deus quer usar o teu exemplo. Deus quer usar você. Irmãos, Deus faz coisa para a gente, é para Ele nos usar depois. Sabe por quê? Porque você tem um milagre para contar para alguém. Você vai ter um milagre para contar para alguém. Mesmo que você esteja lutando contra a maré, tudo está parecendo errado, mas num piscar de olhos, tudo pode mudar. Mas se não mudar, Ele continua sendo Deus. Mas Ele pode mudar, Ele pode fazer. E eu já falei aqui que o nosso Deus, Ele é especialista no de repente. De repente, quando ninguém mais imaginava, aconteceu. Terceiro ponto, nós precisamos ultrapassar a barreira e tocar naquele que pode mudar. O toque que quebrou os paradigmas daquela mulher foi na orla de Jesus. É nisso que a gente precisa focar. Quando você tocar nele de verdade, toda a sua vida muda. Irmãos, a minha vida mudou quando eu toquei em Jesus de verdade. E eu já estava na igreja há muito tempo. É isso que vocês precisam entender. E quando eu falo isso aqui, irmãos, eu falo às vezes até envergonhado, mas eu era crente, irmãos. Eu era crente. Eu ceava, eu dava dízimo, mas eu não tinha ainda um encontro com Jesus. Você acredita nisso? O dia que eu me encontrei com Ele, irmãos, que eu ouvi a voz dele, acabou. Minha vida mudou. O que a gente precisa entender é que nós precisamos baixar a nossa guarda para que Ele possa operar através de nós e em nós. Essa mulher, ao tocar em Jesus, ela quebra um paradigma religioso e cultural daquele tempo. Nós precisamos quebrar o paradigma religioso da nossa vida, irmãos. Nós nos tornamos pessoas religiosas. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a gente quebra esse paradigma, tudo muda. Nós somos religiosos. Nós somos religiosos. Querendo ou não, nós somos religiosos. A gente quer a reunião de um jeito, a gente quer a palavra de outro jeito, a gente quer que comece de uma forma, a gente quer que a Santa Ceia seja entregue desse jeito, a gente quer que cante o hino tal, porque senão não é Santa Ceia. Irmão, que isso? Qual o hino que tocou lá na Santa Ceia? Jesus fala que ele cantou um hino lá, né? Qual o hino que ele cantou? Mas quando Paulo serve a ceia para
os irmãos de Corinto, qual o hino que tocou lá? Qual foi a organização? Ou ele fala assim: gente, para de comer antecipado. Olha a palavra de Paulo. Irmãos, vocês estão comendo antecipado, vocês vão comer em casa. Ele já mete a marreta. Olha a diferença da mesa de Cristo com os discípulos, lavando o pé dos caras, dizendo: estou aqui para te servir, esse aqui é o meu corpo, o meu sangue vai ser vertido por você. E a ceia, 60 anos depois, 70 anos depois, com Paulo, e Paulo fala: ô cambada de fominha, vocês vão comer em casa, essa aqui é a ceia do Senhor. Você está entendendo? Nós somos religiosos, e essa mulher, ela foi contra a religiosidade, quebrar os paradigmas religiosos. Irmãos, Jesus não é religioso, não, Ele é Deus, irmãos. A gente precisa entender isso. O toque que essa mulher deu, ela quebra a cultura daquele tempo, porque a cultura daquele tempo, a mulher não podia tocar nenhum homem, quanto mais naquele jeito. Então ela quebra isso tudo. Nós às vezes não experimentamos, porque a gente não ousa a tomar uma atitude de morrer, porque ela foi para um caminho de morte. Ela falou: eu estou mal mesmo, então se eu morrer está tudo bem, mas eu vou tocar nele. Você está entendendo? Às vezes a gente tem que nos esforçarmos em prol de alguma coisa, mas todas as vezes que a gente toca em Jesus, a gente percebe que Ele é mais acessível do que a gente imagina, porque a gente tem Ele tão distante da gente. Mas quando você tem um encontro genuíno com Jesus, você vai ver que Ele já estava dentro de você, Ele já habitava dentro de você. Então eu quero que você entenda isso. Jesus, Ele sendo puro, Ele não podia tocar nessa mulher, mas só que existe uma verdade muito grande. Jesus, sendo Cristo, mesmo que todos que quisessem que Ele fosse contaminado, Ele não poderia ser contaminado, porque Ele veio para tirar toda a contaminação do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, porque João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado, irmãos. João tem a revelação e chega para ele e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que aquele que tira o pecado do mundo vai ser contaminado? Impossível. Então toda a humanidade quer que você continue contaminado, continue no pecado, mas aqueles que podem tocar em Jesus são lavados, são remidos pelo sangue dele, tem uma nova história para viver. Então as coisas velhas vão começar a ficar para trás. Eis que Deus vai começar a fazer tudo novo. Jesus, Ele quando deixa ser tocado, Ele mostra para aquelas pessoas que Ele veio para transformar a humanidade, não só uma pessoa. Esse legado, através dessa mulher, gera uma humanidade atrás dela. Existia atrás dessa mulher milhares e milhares de mulheres. Quarta coisa para a gente encerrar. Começa a ficar bom, tem que parar, né? Jesus, Ele faz questão de trazer sobre essa mulher uma restauração completa. Jesus, Ele traz luz para aquela mulher. Ele traz luz quando Ele diz assim: alguém me tocou. Ele chama a atenção de todo mundo, dizendo: alguém me tocou. Os discípulos dizem para ele: Senhor, todo mundo te toca. Ele falou: não, eu senti sair de mim virtude. Alguém me tocou, não me encostou. Eles estão me encostando, mas não estão tocando. Isso me reflete algo. Você pode ficar anos na igreja encostando sem tocar. Deus está chamando, Jesus está chamando a nossa atenção nessa noite, para que você saia da beira do encosto. Está amarrado? A gente só quer encostar em Jesus. Aqui está tão bom,
porque a gente não quer tocar, porque quando a gente tocar, toda a nossa vida é restaurada, toda a nossa vida é transformada. Aquele que toca em Jesus tem a sua vida transformada e restaurada. Não tem como continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Aqueles que tocam em Jesus precisam entender que morreram para o mundo e vão viver para Ele. Segunda coisa que Jesus fez com esse toque foi restaurar a identidade dessa mulher. Jesus, Ele está aqui querendo restaurar a nossa identidade, porque Ele chega e diz assim: filha. Quando Ele diz filha, Ele estava dizendo para ela: você faz parte de uma família, você não é qualquer pessoa. As pessoas estavam querendo você longe, mas eu trago você para perto. Você é filho, você é filha. Deus começa a restaurar a paternidade nessa mulher. Deus está querendo restaurar a nossa paternidade hoje. Você entende isso, querido? Você está entendendo isso? Versículo 34 diz assim: então ele disse, filha. Quanto tempo que essa mulher não tinha ouvido essa palavra? Talvez ela já não tivesse nem pai mais, talvez o pai já não estava mais presente. Deus restaura a identidade dessa mulher. Deus começa a restaurar a identidade dela. Jesus, Ele é o único que pode restaurar a identidade da pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é filho, você é filha. E como filha e filho, vocês têm direito à transformação. Vocês têm direito. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês têm direito de ultrapassar as barreiras. Vocês têm direito de superar os obstáculos. Você, como filho, você tem direito de quebrar os paradigmas religiosos. Você tem direito de tocar naquele que pode mudar a tua história. Queria que você se colocasse de pé. Se não me perco aqui, continuo pregando. Está entalado aqui ainda mais um pedacinho dessa palavra. Mas eu quero... tá bom, meu filho. Mas eu quero orar com vocês. Eu estou com uma música da Fernanda Brum, cara, na minha cabeça. Cara, que loucura isso. Eu na realidade, eu estou pregando esse texto, porque foi o texto do meu devocional durante a semana. E essa música que eu vou passar para ele aqui. É apenas um toque. Tem da Fernanda? Rapaz, no meu caso, só escuto isso agora. Porque foi assim. Às vezes é um momento que a gente está passando, que a gente está tão perto de Deus, mas a gente precisa de um toque dele. Isso já aconteceu isso com vocês? Só se eu estou meio desviado hoje. Porque a gente às vezes pensa nisso, irmãos. Está entendendo? Aquele dia que você acorda, eu acordei na segunda-feira, meio esquisito. Aí fui ler o texto, abri esse texto que não tinha nada a ver, Lé com Cré. Falei, cara, já li isso aqui umas 10 vezes. Você vê quando você é hipócrita, você diz assim, já li isso 10 vezes. Ele começou a restaurar a identidade dessa mulher, irmãos, de uma forma sobrenatural. Essa mulher tinha tantas dificuldades, tinha tudo para dar errado. E Jesus começou a me mostrar como eu tinha tudo para dar errado, irmãos. Como a sociedade olhava para mim e dizia, não vai dar nada. Ele é assim mesmo, vai continuar assim. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Eu parei de andar do lado, eu comecei a tocar nele. Quando eu comecei a tocar nele, tudo começou a mudar na minha vida e na minha história, meu irmão. Não é uma falta de luz que vai tirar a graça dele de mim. Não é uma falta de dinheiro que vai atrapalhar a minha comunhão com ele. Não é porque os meus negócios não estão indo bem que eu vou dizer que Deus me abandonou. É agora que eu vou me entregar mais. É agora que eu vou me dedicar mais. É agora que eu não vou abrir mão mais de estar na casa do Pai. É agora que eu quero declarar que Ele é meu Senhor e o meu provedor. Ele é meu restaurador.
que você fechasse seus olhos. Eu não sei qual é o toque que você precisa, irmão. Qual é a área da tua vida que Ele precisa tocar hoje? Mas Ele está aqui para tocar. Ele está aqui para tocar. Senhor, teus filhos estão aqui, Pai. Eles precisam só de um toque seu. É só um toque, Pai. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade da adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua honra, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua honra, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Senhor, eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te pedir por misericórdia hoje. Toca no coração dos teus filhos e filhas que estão aqui hoje. Senhor, o Senhor sabe como essa pessoa entrou aqui hoje, querendo desistir. Mas essa pessoa vai ter o toque do Senhor, um toque transformador, Pai. Toca, Senhor, como um dia o Senhor me tocou naquele quarto, Senhor, e mudou a minha vida e mudou a minha história. Toca, Senhor, na vida do teu filho no profundo hoje. Senhor, que hoje, Pai, comece uma nova história. Oh Deus, uma nova história, Senhor, de morte de verdade para vontade carnais, mas para viver o sobrenatural. Que eles sejam restaurados como filhos que são. Eles são filhos, elas são filhas, e como tais, Senhor, têm paternidade, não são qualquer pessoa. Pai, como um pai aqui na terra diz: não toca no meu filho, quanto mais o Senhor. Ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. Então, meu irmão, fique tranquilo, porque o guarda de Israel peleja por você. O guarda de Israel tem te guardado até aqui e te guardará até o fim, diz o Senhor. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Cante essa canção pela última vez e declare isso. Toca, Senhor. As lágrimas rolam. As mãos se levantam em adoração, apenas um toque.
sobrenatural. Senhor, é muito bom falar dos teus milagres, o milagre que gera a transformação. Que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, nessas semanas que teremos daqui para frente. O teu toque é o toque que muda a história. Dê um forte aplauso, Jesus. Acenda as luzes aí, por favor. Amém, amém. Dê um grito de júbilo a Ele aí. Tá fraco, dá um glória a Deus bom aí mesmo. Aleluia. Queridos, alguém perdeu um Sodexo. Está no nome de... Já chegou o dono? Não, né? Alguém é o dono dele? A gente está tentando testar ali na cantina, mas está com pensa que é pecado. Eu falei para o irmão, não testa não, que é pecado. Vai que passa lá o dinheiro do irmão. Mas deve ser de alguém, irmãos. Alguém sabe de quem é? Por favor. Se souber, vai estar guardado lá na tesouraria, tá? O nome da pessoa aqui é Caio Sodré Miranda, e não é o nosso Caio. Já perguntei aí. Caio Sodré Miranda. É de vocês? Alguém conhece algum Caio que tem um Sodex desse? Não, né? Então, graças a Deus, ele deve ter mandado já cancelar, mas de qualquer maneira vai estar guardado lá com o tesoureiro. Tá bom, gente? Amém? Nós temos agora a cantina Empadão da Vera. Ainda faz questão de botar o nome da Vera. Não entendo isso. Será que é só a Vera que sabe fazer empadão, gente? Eu acho que só a Vera sabe fazer. Se bem que o dela é o melhor, né? Tô brincando, gente. Vocês também fazem muito bem, tá? Tô brincando com Vera. Empadão de Vera com refrigerante. Vamos abençoar, que é para os nossos adolescentes. Que você tenha uma restante semana abençoada. Sexta-feira estaremos todos juntos aqui para celebrar o Senhor com os nossos adolescentes. Amém? Com a Rede Kids. Que Deus abençoe. Estende suas mãos com a de receber. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe.